Olá, amigos e amigas do canal Didática Espírita. Hoje eu gostaria de propor mais um momento de reflexão acerca de uma frase do espírito André Luiz e que se encontra no livro Conduta Espírita, psicografado pelo médium Valdo Vieira. E a frase diz o seguinte: a fé não exclui a previdência. E que reflexões podemos fazer em torno dessa frase? Quem acompanha o canal Didática Espírita percebeu que um dos meus últimos vídeos foi falando sobre a fé. De que a fé é uma certeza, é uma convicção que eu tenho em determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho fé, certeza na existência de Deus, em Jesus e em seus ensinamentos, na presença e proteção da espiritualidade, na certeza de que os momentos ruins passam e que eles sempre me trazem aprendizados. Enfim, são muitas as certezas que eu posso ter e que compõem a minha fé. Mas, por mais que eu tenha fé na espiritualidade, por mais que eu tenha certeza da proteção dos bons espíritos que me rodeiam, eu também preciso fazer a minha parte para cuidar de mim e me proteger de todos os males que possam vir a me ameaçar. E quando eu falo males, são aqueles de quaisquer natureza, sejam eles físicos ou morais. Então, se um mal físico me ameaça, o perigo de uma doença, eu devo tomar todas as precauções e cuidados possíveis para evitar uma contaminação. Se também, em uma outra situação, eu estou na dúvida entre qual caminho eu devo seguir, se o A ou o B, eu devo sempre analisar os dois caminhos e tomar aquele que vai me trazer menos prejuízos possíveis ou então nenhum dano. Se também um mal moral me ameaça, um foco de discussão, uma ofensa, algo que possa impactar a minha imagem ou os meus princípios morais, eu também devo ter precaução com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, para evitar um prejuízo ali adiante. Então, eu devo sempre que estar protegendo a mim mesmo, cuidando de mim, das minhas atitudes, palavras e pensamentos. Conforme diz André Luiz, a fé não exclui a previdência. Eu devo ser prudente. Ter fé não significa de que eu tenho um escudo e que sou imune a qualquer tipo de perigo ou mal que possa se apresentar. E eu digo isso porque, infelizmente, já presenciei algumas pessoas tomando certas atitudes equivocadas. Como essas. A pessoa diz que tem um espírito protetor muito forte e de que determinado mal não vai a atingir. Ou então, uma outra, que afirma que, por aceitar Jesus, então determinado mal não vai chegar até ela. Ou então outra pessoa que diz que tal coisa não vai acontecer porque ela tem fé em Deus. Ou seja, muitas vezes as pessoas se entregam na sua fé e acabam descuidando de si próprias, levando muitas vezes uma vida sem cuidados, sem precauções, de uma forma destemida, porque se entregaram totalmente na sua fé, consideram de que nada irá acontecer com elas porque elas possuem fé e não se cuidam a si próprias. E essa é uma atitude equivocada. Devemos sempre fazer a nossa parte para que nós sejamos ajudados também. Conforme aquela antiga orientação do Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Então façamos a nossa parte. Vamos nos cuidar, nos proteger. E os bons espíritos virão a nosso auxílio sempre que necessário. Eles irão nos ajudar dentro das nossas possibilidades, conforme o nosso entendimento sobre a vida, conforme também o nosso merecimento, mas eles não farão por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos e que temos capacidade de executar. A sua proteção é sempre nessa medida. Então, novamente trazendo a frase de André Luiz, a fé não exclui a previdência. Tenhamos fé, tenhamos a certeza de que os bons espíritos nos rodeiam, mas façamos a nossa parte para cuidar de cada um de nós. Para encerrar a reflexão,
Esse pensamento me levou à questão 501 de O Livro dos Espíritos, que eu gostaria de encerrar com ela, porque a resposta da espiritualidade vem bem de encontro com isso que nós estamos falando. Nessa questão, Kardec pergunta por que a ação dos espíritos na nossa existência ela é oculta e por que, quando nos protegem, não fazem de uma maneira mais ostensiva. E vejamos a resposta da espiritualidade para ver como ela combina com essa nossa reflexão. Eles dizem: se contardes com o seu apoio, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência, e é preciso frequentemente que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades, sem isso seria como uma criança que não se permitisse andar sozinho. Então vejamos, a espiritualidade diz que é preciso que nós exerçamos as nossas habilidades, que nós façamos por nós mesmos, para que nós possamos adquirir as experiências necessárias às nossas próprias custas, conforme eles mencionam. Eles continuam: a ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque, se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. Então vejamos novamente. A ação deles é regulada de uma forma que permita que o nosso livre-arbítrio se manifeste. Por quê? Se eles sempre tomarem as rédeas de nossas situações, se eles sempre fizerem por nós aquilo que nós temos condições de fazer por nós mesmos, não teremos responsabilidades por nossos atos. Então, eles deixam livre o nosso livre-arbítrio para que nós tenhamos responsabilidade e agem no momento certo. Assim eles finalizam: o homem, não vendo o seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, que ele se refere aqui a seu guia espiritual, entretanto, vela sobre ele e de tempos em tempos brada-lhe, para desconfiar do perigo. Ou seja, ele diz: os espíritos protetores, nossos guias, estão sempre conosco, velam por nós. E quando necessário, eles agem sobre nós. Quando eles percebem que nós não temos condição de mensurar talvez um perigo, que nós somos ignorantes sobre um determinado ponto, eles nos orientam. Eles vêm até nós para nos proteger. Mas se eles percebem que nós temos cuidado, que nós temos a condição de cuidar de nós mesmos e de agir pelas nossas próprias pernas, eles deixam o nosso livre-arbítrio para que nós possamos ter a responsabilidade e o mérito das nossas ações ali adiante. Que nós possamos levar essa reflexão para as nossas vidas, mantendo sempre essa recomendação tão útil de André Luiz: a fé não exclui a previdência. Façamos por nós, tomemos todos os cuidados e precauções conosco mesmo, sempre tendo a certeza de que a espiritualidade está ao nosso lado, velando por nós e que agirá no momento certo. Muita paz a todos.